O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Para os médiuns. Eita, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nota da editora de 1947, confrontando o V. 18 de Atos, capítulo 2, com o correspondente de Joel, capítulo 2, versículo 29, notamos que, na transcrição da profecia para o Novo Testamento, há uma diferença. Pela profecia, trata-se de servos e servas escravos e escravas dos homens, e não de Deus, como se acha na transcrição. Eis o texto dos versículos, nas duas traduções mais modernas e fiéis, a brasileira e a do Esperanto, as quais estão de acordo também com a inglesa. Joel, capítulo 2, versículo 29. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos, capítulo 2, versículo 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Na tradução em Esperanto está ainda mais claro que se trata até dos escravos e escravas dos homens e não de servos de Deus. Eila, Joel, capítulo 2, versículo 29. Ex sur las clavogem cai sur las clavinogem mi intil tempo el versus mi spiriton. Atos, capítulo 2, versículo 18. Cai-se circunflexo sur miagens clavogem cage miagens clavinogem intil tempo mia versus mi spiriton, cage li profetos. Até os escravos e escravas dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus, sacerdotes e sacerdotisas. A profecia em sua forma original está se cumprindo em nossos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e obscuras, e não somente, como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes servos de Deus. 9. Prefácio. Diz o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou, melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns o de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera.
Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se, às vezes, os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Capítulo 24, itens 11 e 12. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual converjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuição dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e é a minha humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, o que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentires seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral.